Boa noite, queridos seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Deia Fernandes, nesse sábado, dia 27 de junho, exatamente às 22h29, começando mais uma live aqui pela página Ecoando. Olha que coisa fofa aqui, gente. Começando mais uma live aqui pela página Ecoando a Voz dos Mártires. E hoje é uma live super especial, porque não tem Covid, não tem novo coronavírus, não tem nada disso. O nosso grupo aqui está reunido da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, aqui junto com o jornalista Daniel, e também o professor Ulisses, que, aliás, está me boicotando, está lá no quarto, né? Nos abandonou, mas ele vai voltar. E eu já queria perguntar a vocês, que eu não estou aqui na página, vou ter que entrar agora para ver. Eu queria perguntar a vocês se vocês estão me ouvindo bem, porque hoje eu não estou com fone. Porque como eu vou ouvir duas criaturas aqui, eu não coloquei o fone. Então, eu queria saber com vocês se vocês estão me ouvindo bem. Dá para ter um feedback aí, por favor? Deixa eu ver aqui se alguém fala, porque aqui no celular nunca aparece nada. Aí eu vou agora para o notebook para dar uma olhada. Vamos ver. Eu espero que hoje não trave essa live, gente. Pleno sábado, eu espero que hoje o pessoal do Face ou então da internet, sei lá, que eu sou burra nessas coisas, não venha pegar no meu pezinho. Vamos lá? Cadê? E eu acho que vai dar para assistir na página. Deixa eu ver, na minha timeline. Cadê? Deixa eu ver aqui, gente. Enquanto isso, compartilhem nos grupos, tá, gente? Ajuda aí, compartilha na tua... já tem comentário aqui que eu estou vendo, meus queridos que já entraram. Aline Santos, muito boa noite. A Aline está falando que polêmica. Realmente, a minha vida é de polêmica, é um problema sério. Deixa eu tirar o áudio aqui, porque o áudio está funcionando e não dá. Aline, me diz aí, vocês estão me ouvindo bem? Eu preciso de alguém dizendo se está me ouvindo bem para a gente começar. Tá? Aí vocês avisem aí, por favor. Eu estou dando uma olhada aqui. Se vocês estão ouvindo direitinho, se a imagem parece que está legal. Eu estou até emocionada, porque a imagem nunca fica legal assim, né? Mas é graças a esse moço aqui, tá? Vamos lá. Estão ouvindo bem. Jorge Luiz, boa noite. Jorge Garcia, Overline. Lúdia Oliveira, está dizendo que está ótimo, finalmente. Então vamos lá, gente. Hoje eu estou aqui com o nosso querido jornalista Daniel, porque ele vai entrar num assunto que é super interessante para mim, para você, para todo brasileiro que já está com a paciência esgotada com as arbitrariedades do STF. Como vocês sabem, mais um jornalista foi preso na sexta-feira sob uma justificativa absurda, né? Pelo mando do ministro Alexandre de Moraes e com a união, né, de interesses da Procuradoria-Geral da República. O jornalista Oswaldo Eustáquio foi preso quando retornava do Paraguai, quando ele foi fazer uma reportagem, inclusive está nas redes dele, essa reportagem. Ele foi fazer uma reportagem lá, a mãe dele mora lá, porque tem gente que fala, como é que ele conseguiu? A mãe dele mora lá. E ele foi fazer essa reportagem. Quando retornou, ele foi preso em Mato Grosso pela Polícia Federal. Tá? A extrema imprensa está chamando ele de blogueiro o tempo todo, o que não fazia com o Verdivaldo, né? O Verdivaldo era jornalista de um site, de um blog, né, do The Intercept, mas era considerado um jornalista pela imprensa. Então, é lógico que hoje eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a pessoa do Oswaldo Eustáquio, né? Eu, na segunda, devo fazer uma live falando sobre o meu entendimento sobre os posicionamentos públicos do Oswaldo Eustáquio, assim como eu tenho o meu entendimento sobre os posicionamentos públicos de Sarah Winter, que está lá na prisão domiciliar dela, com tornozeleira, sem direito à liberdade de opinião, de expressão, sem direito à locomoção, seu direito de ir e vir. E o pessoal está tudo quietinho, caladinho, e agora as redes estão bombando em apoio ao jornalista Oswaldo Eustáquio, apoio este que eu não vi de forma efusiva pelos dois
ativistas bolsonaristas presos há mais de um mês lá em São Paulo. Aliás, aviso a vocês, antes de passar para o Daniel, aviso para vocês, a ONG Ecoando a Voz dos Mártires ingressou na sexta-feira com um novo requerimento junto ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, porque, infelizmente, a ministra Damares não quer responder ao nosso requerimento em relação à posição que a pasta que tem dever funcional de batalhar a pauta de direitos humanos no Brasil, quando há uma violação, ela não respondeu ainda, os funcionários dela boicotam a minha tentativa de comunicação, não tive nenhuma comunicação lá do Ministério, né? E quando eu liguei, desligaram o telefone na minha cara, depois bloquearam o meu telefone. Então, eu como presidente de ONG, não ONG conservadora, porque eu quero até deixar claro aqui, eu desafio, porque quando a gente critica algumas autoridades que dizem ser conservadoras, alguns têm a petulância de achar, ou melhor, de lançar a falsa ideia de que eu não seria conservadora, de que eu seria isentona, e aí eu digo para quem está me assistindo, eu desafio qualquer internauta, qualquer ativista de mostrar um vídeo, um artigo das dezenas que eu já publiquei, ou matéria que não seja conservadora. Os princípios da minha atuação em relação a direitos humanos são princípios conservadores, porque eu não relativizo direitos humanos, ok? Então, na sexta-feira, o nosso representante em Brasília, Robson Casagrande, ingressou com um requerimento que eu redigi, pedindo ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos que se posicione em todos os casos de presos políticos no Brasil, não somente da Sarah Winter, mas também desses que estão em São Paulo, que eu estou levantando informações, ok? Eu prometi aos meus seguidores que o mesmo afinco que eu tive em relação a Sarah, eu venho mantendo em relação a esses dois. Eu estou levantando informações e breve, na semana que vem, vou entrar com mais um requerimento, porque são poucos aqueles que trazem os nomes desses militantes que foram presos de forma arbitrária. Então, a ONG Ecoando a Voz dos Mártires está sendo, pelo que eu sei até agora, a única ONG conservadora que está lutando para a libertação e para o resguardo, a segurança jurídica nesse país em relação à perseguição política, inclusive de um jornalista profissional, que é o senhor Oswaldo Eustáquio. Tá? Então, sexta a gente entrou com esse requerimento, pedindo mais uma vez, com base na Lei de Acesso à Informação, para que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos se posicione e publicize. Transparência é tudo no governo Bolsonaro. E eu tenho visto o presidente Bolsonaro agindo com transparência em relação às suas ações governamentais. Eu, como presidente de ONG, espero que a ministra Damares também use de transparência, não continue nessa posição temerária de não responder uma ONG conservadora, porque a gente vai exigir que seja assim respondido com base na Lei de Acesso à Informação, ok? Então, tem um prazo legal para ela responder e a gente vai dar continuidade a isso e entrar com outros pedidos que aos poucos a gente vai trazer para vocês. Porque a ONG já começou a trabalhar pautas internas, porque as violações que a gente trabalhava eram mais em países muçulmanos e comunistas, a gente denunciava e tudo mais. Só que, como violações estão acontecendo aqui, sob o manto de supremas autoridades do Supremo Tribunal Federal, então a ONG também está agindo no Brasil para tentar socorrer os nossos irmãos brasileiros que estão passando por esse tipo de violação grave, ok? Então, agora, o jornalista Daniel Silveira vai... Daniel Silveira é deputado. Vem com Silveira, perdão. Oh, meu Deus. Daniel Souza. Souza Silveira. S. Daqui a pouco eu falo ensadinha aqui. Desculpa, gente. O jornalista Daniel
Souza vai trazer uma importante informação que é bom que vocês ajudem a divulgar, como eu estou fazendo com o meu pequeno canal, com a minha pequena página. Chega aqui, Daniel. Não, pode ficar, amiga. Se você jogar sim, tá bom. Vai lá. Sim, vamos lá. E você pode dar seu espetáculo. Boa noite, pessoal. Quanto tempo, hein? Essa quarentena, a Deia quase no... né? Ficou um pouquinho... Sim. Todo mundo, né? Ficou um pouquinho recluso nesse período, porque realmente era um tempo de ter que pegar o tom dela, né? Foi um tempo de muitas incertezas, né? Então, hoje, graças a Deus, acredito que esteja melhor, né? A gente já consegue ter uma luz aí no horizonte. Eu estava lendo aqui agora também, acabei de ler, que o terrorista lá que queimou o ônibus em Brasília, né? Foi solto, né? Rapidinho, né? Não tem terrorismo, não tem lei de segurança nacional. O cara queimou um ônibus no... Gritando o quê? Gritando fora Bolsonaro, né? E onde? Ali nos arredores, né? Do Palácio do Planalto. Foi isso? Foi, né? Foi. Então, acabei de ler agora que o cara tá solto, ou seja, não tem aí nenhuma lei de segurança nacional, alguma coisa assim. Não tem como ver o que eles estão falando, não, aqui, né? Ó, vi por aqui, né? Tem que ficar assim, ó, de um lado pro outro. Sim. Mas eu também não vou me alongar, não, porque ainda tem o professor Ulisses para entrar e também tem as 10 para fazer as configurações. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Tem 26 e ainda não aparece tudo, não aparece. Dá para ver por aqui, ó. Vê se você consegue ver isso, então vai. O comentário do pessoal, né? E também vai ter as considerações da Vera, da Vera, olha, acabei de falar com minha amiga, a Vera. Sai pra da lá. Deia. Não é a Vera Magalhães, não. Vai ter as considerações da Deia e vocês gostam muito de conversar com a Deia, que eu sei. Então, pessoal, o que eu já estava... Eu acho que a gente está um pouco... Não está tão enquadrado assim, né? De ficar assim. Né? Mas não tem jeito. Vocês vão ficar assim, um pouquinho sem a minha cabeça. O que eu não sei se vocês que estão muito ligados nas redes, sabe que está vendo aí um movimento, né? Na verdade, é uma ação de reação, né, da direita com relação a tudo que nós estamos vivendo nesse período. Ou seja, a ditadura ela não veio com Bolsonaro, né, com a eleição do Bolsonaro, né? Estava latente. A ditadura, a censura, o cerceamento de pensamento, de atos e ações, não, né, incrível que pareça, não veio com o governo Bolsonaro. Na verdade, está vindo aí com o judiciário, o STF mais precisamente, né? E apoio de quem, pessoal? Da imprensa, né? Eu estava vendo hoje um Twitter do pastor Silas Malafaia, né? Fazendo aí as considerações de quem admira, de quem não admira. Não vamos entrar nessa situação, mas eu vi um Twitter dele hoje, o antagonista dizendo que tanto o pastor Silas Malafaia quanto o Magno Malta estão com medo de serem enquadrados pelo STF. Eu não sabia que a gente ia chegar hoje em dia de você ter medo do STF. A gente está vivendo e nós não estamos percebendo a situação que nós estamos vivendo, ou estamos percebendo, mas a mídia está, né, na verdade, inflando isso aí. As pessoas hoje em dia elas estão com medo do STF. Sim. Eu não sabia que numa sociedade democrática, um tribunal, né, da Suprema nós estamos com medo. As pessoas agora... O Bernardo Kister já disse que talvez tenha que sair do país. Vários estão vendo isso. Eu tenho um grupo de pessoas assim relativamente influentes, né? Eles já estão pensando nisso. Então, baseado nesse tipo de pensamento é que está vindo essa reação, que a gente vai falar sobre isso e algumas pessoas já devem ter visto isso pelas redes esses dias. Então nós chegamos numa situação, para você entender a coisa, de que nós temos que estar com medo de ações do STF, né? Sendo que o STF seria a última instância para se tomar alguma posição quando já você não tem mais recurso para nada. Hoje não, hoje nós estamos com medo de ações do STF. Então essa é a situação. Esse é o clima. E o antagonista... Alguém ligando. Mas eu não vou poder atender. Isso. E o antagonista dando a notícia, como outros canais de comunicação, dando a notícia como se fosse assim, dando alerta, presta atenção, o STF está na cola de vocês. Sendo que a imprensa deveria, na verdade, arguir o STF por que dessa atitude. Sim, isso é verdade. Né? A imprensa tinha que estar o quê? Tirando satisfação, né? E, na verdade, pedindo ao STF, né?
informações, ou seja lá, por que essa atitude tão invasiva contra cidadão comum. A imprensa, pelo contrário, não está questionando o STF. Não, e eu Não creio, questiona. Dani, que o problema do Malafaia, eu não cheguei a ver essa matéria, ou melhor, esse tweet lá do Malafaia, mas deve ser pelo que nós tomamos conhecimento, né? Do Isso. Fachin, o nosso querido ministro Fachin propõe que abuso de poder religioso leve à perda de mandato. O TSE começou a julgar o uso de religiosos para pedirem voto das igrejas. Sabe o que acontece, queridos? O Fachin, tá? Essa estrutura de poder que está baseado na censura e de diversos tipos de violações de direitos fundamentais, esse sistema já está perseguindo os evangélicos. O Fachin não quer mais que os pastores, as lideranças evangélicas levem a plataforma, né? Até mesmo os católicos. Né? E os católicos, sim, os católicos, que levem para as suas igrejas, os seus rebanhos, a sua plataforma de apoio político. Sabe por quê? Quem é que pode levar a sua plataforma nas universidades, nos sindicatos? Quem? Quem? A esquerda, os militantes. A ciência. Sim, A ciência. Realmente. Então, pessoal, é o que o pessoal estava falando aqui. O Fachin, ele tá indo para cima do pessoal do poder religioso, mas proibiu da polícia fazer incursão. Eu esqueço do tom. Eu acabei de ler agora o Fachin, na verdade, né? Fazendo incursões contra o pensamento religioso, mas proibindo a polícia de fazer operações, né, nas comunidades, aí, ou seja, abrindo enquanto durar o coronavírus. Enquanto durar, ou seja, blindando completamente a bandidagem, né, que a gente sabe que os moradores não têm culpa disso, né? Mas você sabe que você tem os crimes organizados, né? Aquela questão toda que todo mundo conhece. E os bailes funks continuam na boa. Continua, e ali vai rolar tudo, né? Continua rolando tudo, o poder ainda se fortalecendo ainda mais. Essa é a situação que nós chegamos, né? E eu tenho falado, né? Eu tenho usado muito pouco o Facebook e tal, mas eu até postei outro dia, eu falei, olha, vocês católicos e evangélicos, tomem as ruas, por favor. Tomem as ruas, porque eles vão estar fechando o templo de vocês. Sim. Eu não gosto de teoria da conspiração, não sou conspiracionista, mas tem coisa que está muito latente. E uma coisa que as pessoas não perceberam nessa pandemia... Vê se eles estão te escutando. Se Se você não estiver escutando Dani, grita com ele, briga com ele, ok? Que eu mando ele gritar e ele não me obedece. Eu tô olhando aqui o pessoal da... algumas pessoas perceberam, né? Outras não perceberam que tentaram, na verdade a gente tem uma ideologia tão nefasta nesse país, que eles tentaram usar o período de pandemia para quê? Para fechar a igreja, tanto a igreja católica quanto a igreja evangélica. Lembra daquela campanha que o Malafaia, né, e outras autoridades aí católicas também tiveram que ir na justiça para manter os templos abertos? Primeiro eles queriam fechar a igreja toda, né? Você acha que eles estavam preocupados com saúde, pessoal? Você acha disso? Tanto é que agora você tem aí, ó, né, uma postura do Fachin querendo fechar, na verdade, né, querendo impedir o diálogo religioso nesse país, um país de maioria religiosa, e aqui com essa conversa... Religiosa cristã. Religiosa cristã, é isso. Ele que foi lá, que estava lá, que foi advogado de MST, de grupos militantes, né? E agora achando um terreno propício nesse período para colocar as asinhas de fora. Então, pessoal, você que tem religião, você que é evangélico, católico, fique atento. Tá vendo aí um movimento que o próprio Malafaia está levantando, né? Ele tá sabendo o que está fazendo, por isso que ele está fazendo essas declarações, né? E também tem o que eu vou querer entrar agora, na verdade, um movimento muito grande percebendo essa perseguição à direita, né? Ou seja, você tem aí o doutor Emerson Grigoletti, que o doutor Emerson Grigoletti, ele é advogado do Bernardo Kister, de outras pessoas, e já teve várias vitórias em relação... Vocês estão ouvindo, pessoal? Se vocês não estiverem ouvindo, por favor, reclame. Então, beleza, continua. Então, o doutor Emerson Grigoletti, né? Depois eu vou, quando a Déia terminar a live, algumas pessoas devem ter assistido a live que ele fez hoje, né?
Ele é dentre vários que estão fazendo essa ação coordenada, vou explicar para vocês já já. Quando terminar a live, vou pedir para a Déia deixar o link da live dele. Inclusive, nós usamos a mesma hashtag dele, né? O maior, como é que é? O projeto do mundo, como é que é? A maior ação do mundo. É, isso aí, a maior ação do mundo, se eu não me engano. Né? Vou Deve ver ser aqui. isso, tal. Tá no título da live. Tá? Essa tag, gente, essa hashtag, ela tem que estar nas redes até segunda-feira A que maior vem. ação do mundo. A maior ação do mundo. Ou seja, na próxima semana, na segunda-feira, o Dr. Emerson Grigoletti, ele vai dar as coordenadas de como a sociedade civil vai poder agir, né, para poder levar essa causa, né, aos órgãos internacionais e à imprensa mundial. Aí a gente pensa, né, olha, a imprensa mundial e os órgãos internacionais estão dominados pela esquerda, mas nós temos que fazer alguma coisa. Por quê, pessoal? Porque isso aí pode gerar alguma substância interna, né? Alguma substância interna. Então, eu vou colocar para vocês depois a live que ele fez hoje. É importante. Ele fez a live hoje com 2 advogados. A ação vai ser assim, pessoal. Ele vai propor uma ação com o pessoal jurídico, né? Com o pessoal da área do direito e uma ação com a sociedade civil comum, né? Ele vai tentar, entre outras coordenadas que ele vai dizer só na segunda-feira, ele vai tentar aí, pelo que eu entendi, reunir aproximadamente 100 mil assinaturas para levar nos órgãos internacionais. Vocês ouviram, gente? Olha o que a gente vai ter que batalhar. 100 mil assinaturas para tentar colocar o STF no seu devido lugar. Continua. Isso, então. Então, é importante que todos se envolvam. Os grupos que eu participo no WhatsApp, de várias pessoas, estão todos engajados nisso. A gente vai levantar essa tag, vamos tentar trabalhar nela nesse final de semana, porque o que está acontecendo, pessoal, é uma coisa assim que a gente jamais pensou que ia acontecer. É aquela questão, usando a lei, Sim. usando o regulamento jurídico para cercear, para dar um ar de legalidade e assim conseguir calar. E uma lei que eles mesmos dizem que é do tempo da ditadura, né? É engraçado, né? A Lei de Segurança Nacional que eles detestavam, que não queria que falasse. Aí eu vi, bem lembrado, eu lembro que quando o Bolsonaro tentou usar essa lei para poder contra-charge de nazismo, né? Aí o jornal colocou assim, Bolsonaro lança a mão da Lei de Segurança Nacional da época da ditadura para calar jornalista. No mesmo dia, o Alexandre de Moraes usou a mesma Lei de Segurança Nacional para poder fazer o que ele está fazendo. E não teve. E a PGR que deu a sustentação. Foi o pedido e da não PGR. Teve a mídia dizendo que lançando mão da ditadura, né? Alexandre de Moraes lança a mão de lei criada na ditadura para cercear né? Vozes dissonantes. Ou seja, então, mesma imprensa, ela pega a mesma notícia, só que ela dirige a narrativa, né? Então, ou seja, isso foi, pessoal, todo mundo sabe que ninguém é bobinho, tem pessoas que estão chegando, né, praticamente no debate público agora, pode não estar entendendo, mas a maioria de vocês eu sei que são pessoas esclarecidas. Todo mundo sabe que isso foi construído ao longo de muitos anos, e hoje o resultado está aí. Então, a gente deveria prever, igual a menina lá do Te Atualizei, ela fez um vídeo muito interessante. Ela, pessoal, a gente confiou demais. A gente achou que a gente estava por cima da carne seca. Vê aí os comentários, vocês estão ouvindo. Perfeito, tamo junto. O pessoal tá legal, estamos ouvindo sim. Ela falou, Aliás, gente, obrigada aí pela audiência, hein? Tá bom o negócio, hein? Pleno sábado, legal. Continue aí, isso vai, aí. fala. Ela falou, nós temos que reconhecer que nós ficamos só de hashtag na internet e falando de coisas triviais, lançando meme. Importante foi pra gente mostrar que ela foi importante, mas não foi suficiente. Bolsonaro não foi o suficiente, pessoal. Eu sempre falei também. O Bolsonaro, na verdade, foi porta de entrada, foi aquela assim, a pessoa abrindo a porta pra gente entrar. E as pessoas não estavam entendendo isso. E ela falou, pessoal, ela fez um desabafo muito bom no penúltimo programa que ela fez aí, que ela falou, pessoal, nós temos agora que saber da nossa força. Somos nós aqui que tomar essa pauta agora. O Bolsonaro vai fazer agora o que lhe compete. Agora ele tem que estar lá no jogo político, infelizmente. Ele vai ter que ir lá estar, porque tem as amarras jurídicas e políticas, né? Que realmente engessam.
Olha, eu vou ser sincera, eu já tenho falado isso aqui em live. Na minha visão, chegou a hora dos conservadores irem para as ruas para defender aquilo que acredita. A gente defendeu muito porque foi necessário o presidente para mostrar que ele tinha legitimidade, porque se Bolsonaro não conseguisse levar milhões para as ruas, sabe o que ia acontecer? Ele ia ser empichado. Todo mundo sabe disso, né? Então foi necessário o momento dos conservadores irem para as ruas, os milhões que foram, para dar base de sustentação para o nosso presidente. Só que agora chegou a hora de nós sairmos para as ruas para defendermos os nossos próprios direitos que estão sendo violados, porque, entendam bem, o STF está se levantando contra você e contra mim, contra todos nós. Não é mais só uma questão contra o Bolsonaro. Quando ele começa a prender ativistas conservadores, ele está dizendo o seguinte: quem tentar se levantar contra o sistema vai para o xilindró. Então chegou o momento, creio eu, na minha visão, dos conservadores se unirem e irem para as ruas, deixando bem claras as suas pautas. E outro detalhe, precisamos ser inteligentes. Parar com esse negócio fora STF, sabe? No nosso meio temos que vigiar isso, porque a imprensa usa isso contra nós, e deixar bem claro, nós temos aversão a ministros do STF que são ideologizados e que estão tentando impor a sua agenda tirana contra um país que deveria estar fundamentado em princípios democráticos, e um deles é a liberdade de opinião. Estamos tendo crime de opinião nesse país, a gente não pode aceitar. E parece que as pessoas estão assim, como que se fala, em estado de aéreo. Gente, é muito sério. É muito sério essa questão do Oswaldo Eustáquio, que está preso. Sim, é um jornalista. Jornalista Tiraram profissional. o nome dele Sim. de jornalista para dizer blogueiro, para quê? Sim. Para poder não atrair como é que fala? A opinião internacional. Sim. Não, e outra coisa, bom você falar nisso. Sabe o que é a Band? A Band, que é controlada pelo regime já ia falar genocida, regime genocida chinês, né? Sabe a Band? A Band, como sabia que ele era jornalista profissional e nas redes todo mundo explodiu em relação a isso, sabe o que eles colocaram? Jornalista ativista. Quer dizer, essa Mônica Bergamo, o Noblat, toda essa galera aí da extrema esquerda, né? Todos os blogueiros, porque eu agora só chamo esse pessoal de blogueiro. Para mim, ninguém mais é jornalista. Já que o jornalista profissional, só porque é da direita, ele é considerado um blogueiro, então todo mundo agora é blogueiro. A esquerda toda é blogueira. Mas entendam bem, ninguém chama Mônica Bergamo, a Vera Magalhães, de jornalista ativista. Apesar da... Eu vou perguntar ao deputado... Oi, fala. Com raras exceções... Com raras exceções. Quem tem feito um trabalho muito bom, que as pessoas... Você pode ter reserva contra ele. Não sei, porque cada pessoa, né? Você tem as suas preferências. Não tem jeito. O Rodrigo Constantino enfrentou essa galera na lata. Sim. Ele é que expôs todo mundo. Ele tá fazendo um trabalho fenomenal. Sim, Eu sei que ele tem lá a confusão dele entre ele e o Olavo, né? Tem a briguinha deles lá, mas eles podem se entender. Sim. Inclusive, acredito até que ele esteja aberto para isso. Mas ele é que colocou expôs esse pessoal. Ele tá lá na Jovem Pan, lá no programa dele, falando, vocês não são isentos, vocês dizem que são, como é que fala? Profissionais, e não, vocês têm lado. A Vera Magalhães tem lado. Sim. O A Josias tem lado. Band não chama esse pessoal de jornalista ativista, chama de jornalista. Então, quer dizer, quem assim se coloca como conservador, eles chamam de jornalista ativista. Mas quem é militante mesmo da extrema imprensa, como a dona Vera Magalhães, como a Mônica Bergamo, como aquela outra lá que era essa lá da Globo, que odeia o Bolsonaro, esqueci o nome dela agora. Da Globo? A dita economista. A Miriam Leitão. A Miriam Leitão tudo militante, mas eles não são categorizados, porque quem tem que ser categorizado é só
quem é conservador. Aí ele tem rótulo, aí ele é demonizado, ele é visto como extremista. Qualquer país sério, ou melhor, isso não está existindo muito, mas o certo seria extremista, seria o cara lá que tocou fogo no ônibus, gritando Fora Bolsonaro. fora Bolsonaro. Ele deveria ser, esse sim, poderia ser chamado de terrorista, mas hoje, inclusive, gente, se você é amigo da Sarah Winter, avisa ela, por favor, que a dona Joyce Hasselman, na CNN, chamou ela de terroristinha. Terroristinha. Então, os E que disse extremistas. que mandou matar a pessoa do STF. E daí ela falou que a Sarah. Mas acho que eu já vi no Twitter que a Sarah vai reagir, porque chamou a Sarah de assassina. Né? Pois é. Praticamente. Então vocês vejam assim, é uma covardia que não tem tamanho. Mas vamos voltar, Dani, à questão dessa primeira iniciativa mais profunda de advogados nesse país para levar para o cenário internacional, cenário jurídico internacional, uma pauta interna. É na área principalmente jornalística, porque o que acontece é o seguinte, com a situação do Oswaldo Eustáquio, está comprovado que o STF acabou com a liberdade de imprensa no país. Então, por favor, gente, passem isso adiante. Precisamos apoiar. Eu, como advogada, eu vou apoiar o movimento. Eu estou já dentro desse número. Eu quero ser um dos 100 mil. A minha pergunta para você é, você também quer ser um desses 100 mil? Que vai dar voz. Entenda bem, você não precisa concordar com tudo que o Eustáquio ou que a Sarah, qualquer um que foi preso, fez. Porque nem eu concordo, ok? Eu não concordo com determinadas falas, eu sempre deixei isso claro, com determinadas ações, porque eu, como advogada, eu gosto sempre de partir da questão do diálogo inteligente, do diálogo baseado em fatos, baseados em verdade. E a gente sabe que algumas ações nem todos concordam, e eu sou uma delas, mas entendam bem, eu sempre vou defender a liberdade de opinião, a liberdade de expressão. E qualquer jornalista, eu também sou jornalista, qualquer jornalista que seja preso nesse país, seja de esquerda ou direita, esquerda não vai ser jamais. Está aí o Verdivaldo, que em qualquer país sério estaria respondendo a ação penal quando ele se uniu a hackers, né? Não se uniu, porque hoje, se eu falar isso, pode dar até processo para mim. Artistas envolvidos né? também com a hacker, né? Vou chamar sim, o envolvimento. Vivier. O Dudu Vivier. Cadê a organização criminosa aí? Sim. A Lei de Segurança Nacional. Sim. O Né? envolvimento da esquerda com hackers, que cometeram crime contra autoridades do Estado, em momento algum é taxado como ato criminoso, como ato contra a segurança nacional, e o STF protegeu o blogueiro Verdivaldo. Ele foi protegido. Ele teve todo o direito que o Eustáquio não teve, né? E ele tendo envolvimento com hackers. Então, gente, está aí, está na nossa cara, a gente precisa agir. Então, vamos dar apoio a esse movimento de advogados, ainda que você não concorde com todas as ações desses ativistas, tá? Porque eu estou agindo com base no que eu estou vendo de violações. Não quer dizer que eu concorde com todas as ideias. Eu não concordo com todas as ideias, nem com todas as formas de agir. Porém, a gente sabe que... aliás, gente, eu achei até interessante que teve político, que eu não vou entrar em que detalhe, né? Depois eu faço uma live. Ela falou que só eu que ia falar, hein, pessoal? Você que vai falar hoje, hein? Tô brincando, vai lá. Tá muito bom. Sim, teve político, tá crescendo aí legal. Teve político que disse, olha, eu não sei, uma parlamentar famosa, tá? Bolsonarista. Inicialmente, ela disse, olha, eu não sei se... o Eustáquio foi preso por um motivo fundamentado na lei ou não. Eu não sei se a prisão foi de forma a violar, né, o sistema legal no país. Eu não sei. Mas aí ela começou a desenvolver o pensamento dela. Então, eu vou dizer, gente, o seguinte: o conservador hoje, de verdade, ele não fica em cima do muro. Ele tem que falar a realidade. E ainda que
um parlamentar bolsonarista não concorde com o Eustáquio, ou com seja lá quem for, a realidade é todas as ações que o STF vem tomando contra os bolsonaristas, todas as ações estão baseadas numa leitura de lei que foi utilizada num período de exceção. A Lei de Segurança Nacional, a PGR, está nisso, e dói a gente saber que a própria Advocacia Geral da União dá apoio ao inquérito de fake news, que no fundo é uma junção. Gente, fake news e um inquérito por atos antidemocráticos dá tudo da mesma coisa. Então a gente vê que nós não temos apoio apoio que eu digo assim, apoio não, reconhecimento dos nossos direitos, nem da parte da PGR, nem da parte da Advocacia Geral da União, nem da parte o STF é o ministro que está se colocando contra as liberdades individuais. Então a gente fica numa situação muito difícil. Então é por isso que a gente precisa agora se organizar, dar apoio à iniciativa desse advogado, do advogado do Bernardo Kister, que também vai se unir a outros advogados nessa ação. E eu digo para vocês, como internacionalista e advogada, eu sei como é que é o ordenamento jurídico internacional. E eu sei que os foros internacionais que dizem proteger direitos humanos são todos progressistas, esquerdistas. Mas, a partir do momento que a gente levar isso para o exterior, isso vai dar visibilidade à causa. Entende? Então, isso vai dar visibilidade, isso vai possibilitar que brasileiros venham se levantar contra essas ações tiranas, ditatoriais de ministros do STF que se sentem Deus. Então, chegou a hora da gente agir. Até porque, gente, vamos falar a verdade, o ministro da Justiça, André Mendonça, amigo do Toffoli, o grande amigo do Toffoli, não fez nada e, pelo que eu estou vendo, não vai fazer. O Ministério dos Direitos Humanos também ainda não fez nada, não se pronunciou. Então, e eu deixo claro, na minha visão, não é o presidente Bolsonaro, na minha visão, diante de tudo que ele está passando, que deve tomar a iniciativa em relação à defesa de direitos humanos dos presos políticos no Brasil. Quem tem que tomar a decisão pelo Estado, porque numa guerra contra o Estado, numa guerra contra ações tiranas de um ente do Estado, de um agente do Estado, como no caso do Alexandre de Moraes, tem que ter o apoio do Estado, porque um cidadão, na relação com o Estado, ele está numa condição de hipossuficiência. Então, o cidadão ele não tem o mesmo peso para bater de frente contra o STF. Então, eu pensava que o ministro da Justiça, e eu vou lembrar aqui, um dos motivos do Moro cair foi porque ele não quis defender a população das ações tiranas de governos e prefeitos sob a égide, sob o comando de decisão do STF para isolar o presidente da sua função constitucional de governar o país. O STF diz, OMS, lacaia da China. Vem cá, você vai ter soberania no território, você vai mandar aqui, não é o presidente, não são os cientistas e os médicos aqui, como a doutora Yamaguchi, não. E outros mais, são milhares de médicos que falavam do protocolo da cloroquina. Aí vem o STF e diz, não, quem vai mandar no nosso território, quem vai ter competência, vai ser uma entidade comprovadamente controlada pela China. E aí o STF dá esse poder a eles, eles começam a prender as pessoas. E todos viram. O presidente deixou claro o aborrecimento que ele teve em relação a isso. Quando o presidente colocou lá e mandou para o WhatsApp do Moro a questão da matéria do antagonista, olha só, que estava atrás da base, dos deputados, o presidente colocou, né, para o Moro e falou, aí, não é para o Moro, que o Moro tinha que intervir nas operações, mas mostrando que alguma coisa estava estranho. Ele já estava percebendo isso lá. Né? Que alguma coisa, essa perseguição já estava estranha. E mandando, olha, mais um motivo, tem alguma coisa estranha, tem ativismo no meio.
investigue isso aí, vamos atrás, vamos, né? É. Porque realmente não era para intervir na Polícia Federal, nada disso. Era porque realmente, hoje a gente tem o resultado, tá aí. É verdade. Tá aí a perseguição e o ativismo, tentando cortar, né, todas as ações, né, podar, na verdade, as pessoas independentes, as opiniões independentes, né? Então, o que acontece? É lamentável que o ministro da Justiça, que esteve em reunião com Alexandre de Moraes para tratar de outras pautas, não tenha se posicionado, porque entendam bem, gente. É claro que a gente está numa guerra grande entre Executivo Federal e STF, mas se o ministro da Justiça ou a ministra Damares ingressa com ações judiciais e se posiciona publicamente dizendo, olha, o governo está preocupado com as prisões baseadas na Lei de Segurança Nacional contra brasileiros conservadores. Gente, só isso já ia ter um peso, porque ia ser a seguinte mensagem para o STF. Entendam bem, nós vamos lutar por esse povo, pelos brasileiros que estão sendo perseguidos por essa ideologização que existe lá no STF e que tem apoio de todos. A gente vê, gente, a própria Carmen Lúcia batendo de frente assim com o Bolsonaro. A mulher está sendo uma política. Esse órgão deixou de ser guardião da Constituição para ser guardião da cartilha de Marx. É a cartilha de Marx que está norteando as ações desses ministros contra nós. O Celso de Mello demonizando os eleitores, chamando de nazistas. Foi o Celso de Mello, né? Sim, gente, sim. Como é que não aconteceu nada com o cara? Cadê? Sim. Quer dizer, ministros chamando o nosso presidente de nazista, nós também, de uma forma, né, bem palatável para os movimentos progressistas. Então, chegou o momento de nós tomarmos algumas ações que são importantes até para pressionar a parte do Executivo Federal que tem a obrigação de agir. Nós não podemos ficar sozinhos nessa luta. Entendam bem, não podemos. Precisamos ter o apoio do Ministério da Justiça, precisamos ter o apoio do Ministério dos Direitos Humanos, levantando essa bandeira. E a bandeira não pode ser também só em relação ao Eustáquio, tem que ser em relação a todos aqueles que estão presos. Todos, sem exceção. Então, você utilize as suas redes para dar apoio ao movimento do doutor... Como é que é o nome dele? Emerson Grigoletti. Segue ele nas redes. Sim. Ele tá lá no... Ele tem canal no YouTube, mas ele é mais ativo no Twitter. Mas ele tem canal no YouTube, já fez a live dele hoje, depois nós vamos deixar o link da live, mas já vai lá, porque já tá bombando, tá? E é importante, pessoal, é importante nós termos foco. Sim. A partir de agora, é foco. A gente não ficar perdido com notícia, coisinha daqui, coisinha dali, isso é verdade. Cheque as informações antes, vamos ser criteriosos nisso, para a gente não ser mais acusado dessas questões, né? Vamos ter foco, né? Porque a gente está vivendo num momento muito complicado. E antes de, né, eu entrar mais nesse assunto do Dr. Emerson, o que acontece? Chega mais perto. A gente sabe que tem aí, na verdade, uma organização mundial, né, com relação a essas pautas. Aí a esquerda vai e diz que nós somos teóricos da conspiração, que não existe essa questão organizada. Mas quando somos nós, eles dizem que é organizado. Ou seja, aí tem aí um clima, né, um ajuntamento de pessoas organizadas contra a democracia. Mas quando a gente diz que existe um movimento mundial, e vou dizer o motivo, porque baseado nessa notícia aqui do Fachin, quando a gente diz que tem um movimento mundial organizado, por quê? Porque a esquerda é mundo todo. Igual falar, fulano de tal, ele é admirado pelas principais universidades da Europa. Ué, e quem disse que a esquerda não está lá? Quem disse que Harvard não virou lá um objeto? Né? Que até Jean Willis chamaram para poder dar palestra e dar aula num curso lá dentro. Não, e foi num puxadinho. Né? E depois descobriu que foi um puxadinho lá, que depois até desistiu. Gente, o Ulisses está aqui do lado falando, mas não quer chegar na live. Eu não sei por quê. Mas tem muito assunto, pessoal. Tem muito assunto. Vamos tentar tratar. Então, existe uma organização mundial de pautas progressistas. Todo mundo já conhece. O ativismo do Facebook, o ativismo do Twitter, né? O próprio Mark Zuckerberg já
declarou, né, que realmente a rede cerceava pautas conservadoras, mas vou dizer por quê. Você está vendo esse movimento, por isso que nós temos que ter foco, pessoal. É foco. Vamos estudar, vamos ler, vamos entender. Para de teoria de conspiração, de que é isso, de que é aquilo. Vamos na jugular. Existe esse movimento aí de destruição de status no mundo porque a esquerda quer ter a narrativa dela. Como a esquerda sempre quis, na verdade, ter o monopólio da história na mão. Eu falo para os meus alunos da disciplina de história, né? Porque eu também sou professor de história. Eu falo, olha, eu estou aqui para dizer para vocês o que é história, o que são os elementos históricos, os fatos históricos. Se você pedir a minha opinião, eu vou dizer para você qual é a minha opinião em relação a esse fato histórico. A esquerda ela não faz isso. O fato histórico é aquilo produzido por ela. É verdade. Entendeu? É. Então a história ela tem que ser contada, né? Na verdade, os fatos históricos estão para ser contados. Aí sim, quando você pergunta opinião, aí você tem o historiador progressista, o historiador conservador, que é difícil, mas tem, né? Estou aqui. Aí, a opinião, sim. Por que eles têm tanta raiva da direita e da escola sem partido? Porque esse monopólio deles foi quebrado nas instituições de ensino. Eu tô fazendo um segundo curso de filosofia numa federal e os alunos, os professores de lá, porque muitos alunos também são professores, eles morrem de medo da escola sem partido, porque eles não podem mais fazer o que eles faziam. Eles morrem de medo. Pelo menos isso serviu. A escola sem partido, ela não virou projeto de lei, mas pelo menos para isso serviu. Então, existe um movimento, essa destruição de status, né, mundo afora, porque a esquerda quer jogar a história, né, tem que ser da forma como ela conta, para destruir status mundo afora. E chegando no Brasil, já chegou essa história do Cristo Redentor ser uma leitura de supremacistas brancos. Tá? Já tem essa leitura. Sim. Um dos líderes desse movimento, se eu não me engano, na Europa, né? Se você for lá no site, lá no perfil do Constantino, ele tem, né? Só ir lá no Twitter do Constantino, ele tem a pessoa que já tá falando disso. Esse cara que liderou esse movimento de destruição de estátuas na Europa já está dizendo, sim, que todo monumento que tenha Jesus Cristo tem que ser feita uma releitura. Por quê? Porque ele tem um fenotipo, fala, né? Fenótipo europeu. Então tem que ser substituído porque Jesus não era branco, mas também Jesus também não era negro, né? Tem aquela teoria de que Jesus tinha aquele aspecto de lá do Oriente Médio, né? Meio queimado, que não é negro. E não tem importância nenhuma se Jesus for negro. Pra gente, a gente não vê isso, a gente não vê cor. Nós somos um só, né? Nós somos um povo, a raça humana. Então tem esse movimento já chegando aqui no Brasil. E essa ideia do Fachin pode potencializar. Olha só como é que isso é muito perigoso. Olha como é que é uma questão da organização mundial. Essa ideia do Fachin, do diálogo religioso, pode começar o quê? A potencializar essas ideias aqui no nosso território. E você, religioso, calado, aquilo que eu falei, daqui a pouco estão fechando a sua igreja. Você da Igreja Católica, daqui a pouco estão entrando dentro da tua igreja, como aconteceu no México. Os feministas entrando dentro da igreja para destruir imagens e tentando lá substituir com a imagem que eles querem, ou seja, mandando na sua religião, né? Mandando na sua crença religiosa. É por isso que nós temos que ter foco e entender que a coisa é séria, né? Então nós vamos, nesse momento, deixar um pouco das discussões de lado das nossas, como é que fala? Diferenças. É igual eu estava conversando outros dias. Eu tô com saudade daquelas, como é que fala? Aquelas diferenças que tinha entre católicos e evangélicos, né? Na eleição isso acabou, porque nós precisamos se unir. E eu falei, a nossa discussão entre católicos e evangélicos é campo teológico, campo cívico, né? De cidadania, nós estamos juntinhos aqui, vamos nos unir. Já tem pessoal, legal. Vamos nos unir, porque discussão entre católicos e evangélicos tem que ser no campo teológico. No campo político a gente vai se unir, porque eles detestam religião. Por quê? Todo mundo sabe que o cristianismo ele é um freio no socialismo, ele é freio no comunismo, ele é um freio no progressismo, ele é freio... Por exemplo, o presidente Bolsonaro na última live colocou lá um religioso católico para cantar uma música de Ave Maria em memória dos mortos.
Gente, se vocês forem entrar na gente, está sendo ridicularizado. Ridicularizado. Se fosse um canto afro, de uma religião afro ali, Sim. seria racismo, pessoal. É. Eles mandaram isso, essa imagem foi parar até na TV portuguesa, e teve um monte de jornalistas progressistas de um jornal que eu estava vendo hoje, ridicularizando a fé católica. Agora, pode. Você está entendendo? A fé católica da maioria do povo brasileiro sendo ridicularizada, inclusive no exterior, e todo mundo sabe da ligação de Portugal com o catolicismo também, né? E para vocês verem o absurdo que eles estão promovendo em nosso país, estão mandando na casa, literalmente mandando. Sempre tem alguém aqui falando assim, olha, fala sobre as rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Pessoal, o que nós temos a ver com rachadinha de Flávio Bolsonaro? Sim. Meu filho, são 2 anos de investigação. Essa é a justiça brasileira. Sim. Por que ainda não deram resultado? A gente quer resultado. Quem teve lá, a culpa que pague. Aquilo lá era uma atividade super normal na LERJ. Sim. Se você é um cidadão de valor, que realmente se preocupa com corrupção, pessoal, pega o nome lá de toda a lista da LERJ e bombardeia na rede. Não é só falar de Bolsonaro, não. É todo mundo. São 2 anos de investigação. O que a gente queria mesmo é que essa novela teria acabado já. Pra gente, ó. Que pague, que vá cumprir e bola pra frente. A gente, na verdade, defende valores e não pessoa. A gente acha que o Bolsonaro foi uma porta de entrada. As pessoas têm admiração por ele, pela sua coragem. Mas, meu filho, acabou. Teve algum problema, vamos bola pra frente. A vida vai parar por causa disso. Outro detalhe, deixa eu explicar. O internauta aí que está falando. Fale sobre as rachadinhas de Flávio Bolsonaro. Eu vou explicar por que eu não vou entrar nessa questão. Se o querido amigo deu uma olhada no título da live, o título da live é STF e a maior ação do mundo. Por que essa live? Aqui é uma página de direitos humanos, queridos. O Flávio Bolsonaro sendo comprovado a atitude ilícita dele e de qualquer outro parlamentar, eu estou mais aqui para apoiar, não estou preocupada com essa questão de rachadinha, porque a minha preocupação aqui nessa página é com violações de direitos humanos. São milhões de pautas em relação a isso. E eu trabalho várias pautas no Brasil e no exterior. Rachadinha não é violação de direitos humanos. E a live, eu não vou sair do foco, porque aparece alguém que está com cara de ser da extrema esquerda, porque quem não é da extrema esquerda entende o foco de uma live, entende que tem brasileiros que estão sendo presos arbitrariamente com base numa lei de segurança nacional que era utilizada num período de exceção. Então, eu já falei aqui 1000 vezes, eu não concordo com todas as ações de alguns, ou talvez até todos os presos. Ações, mas eu vou sempre lutar pelo direito deles de falarem o que eles pensam. Eles têm direito à opinião, ainda que eu não concorde com todas as opiniões e ainda que eu não concorde com todas as condutas. Mas eles têm o direito à opinião, porque eu sei, todos que acompanham essa questão, que se trata de uma perseguição política. Então, se ministro do Supremo Tribunal Federal, né, não aceitando as denúncias, o Oswaldo Eustáquio fez uma denúncia muito grave, que acabou não tendo destaque da mídia. A denúncia que liga a esposa do senhor Alexandre de Moraes e um advogado lá de São Paulo, Chalita, né? E o Chalita, ele faz uma denúncia muito séria em relação às ligações que cercam o Olimpo dos deuses lá no STF. Então, essa denúncia, que deveria ser investigada com cuidado, ela causou tanta revolta que ajudou ao senhor ministro a tomar essa atitude como juiz inquisidor, como juiz que toma todas as funções processuais para si. Ele é o que substitui o Ministério Público, ele, ao mesmo tempo, faz tudo no processo, quando a gente sabe que ele está violando o ordenamento jurídico desse país. Então, é essa a preocupação da ONG da Voz dos Mártires, independentemente de quem seja,
preso, ainda que fosse um elemento da esquerda. A nossa pauta é direitos humanos. Então, e eu quero até esclarecer aqui que já teve caso, por exemplo, a ONG, apesar da gente saber da questão islâmica, né, as violações que acontecem por aí, a ONG Ecoando da Voz dos Mártires é a única instituição no Brasil que defende direitos humanos dos próprios muçulmanos, sabe? A esquerda que protege o Islã ortodoxo, né? A esquerda que finge que países muçulmanos como o Irã não enforcam gays, não promovem violações contra gays, essa esquerda que deixa os muçulmanos de lado, o sofrimento deles, para acolher a doutrina perversa do Islã ortodoxo, ela, por exemplo, não toma a posição que a gente toma para defender a vida de muçulmanos. Então, nós batalhamos contra o Islã ortodoxo, denunciamos, mas nós procuramos proteger a vida dos muçulmanos, porque nós, quando defendemos direitos humanos, não olhamos para a crença, não olhamos para ideologias, para nada. Entendem? Então, filho, quer reclamar sobre o Flávio Bolsonaro, reclame, mas a nossa página é sobre combate à violação de direitos humanos. E essa questão, tem a justiça aí, Ministério Público, resolve logo essa parada aí, pessoal. Sim. A gente não tem ligação com isso. A gente não tem, porque são figuras políticas, políticas são funcionários do povo, e a gente tem que entender isso. Né? Então, pra gente, a pauta não é essa, pra gente não vai atingir. Eu peço que vocês não discutam com o cidadão que está aí querendo fazer, porque o foco é outro, a gente não vai perder esse foco. A gente está falando aqui de liberdade de expressão, não está falando de investigação. Né? Isso aí deixa lá a justiça resolver o que tem que resolver. A gente vai, na verdade, nós temos que produzir pessoas capazes de serem gestores públicos. Então, esse é o momento, você está entendendo? A gente está sofrendo isso hoje porque nós abandonamos a política. É verdade. Nós deixamos, né, a esquerda tomar essas pautas. É verdade. Né? Eu lembro que quando eu entrei na minha segunda graduação de filosofia, primeiro dia de aula, quando eu entrei, o pessoal fez um grupo e já era para aderir ao PSOL. Eita! Dentro da universidade. Ou seja, e eles ficaram tão... Quando eles fizeram um grupo lá, né, para poder já, na verdade, angariar todo mundo já para entrar já no PSOL, eu me levantei e falei que não, né? Quando eu levantei e falei que não, eu comecei a colocar ali, na verdade, as minhas ideias, vários outros também começaram, eu também não concordo, tô com o Daniel. Aí, o que acontece? A parte silenciosa foi se levantando. E eles, eu tava falando, a esquerda, ela age, ela pensa que é dona das instituições que ela jamais imaginaria que dentro de uma universidade federal, um curso de filosofia, existiria outras vertentes, outros pensamentos. Verdade. Eles já introjetaram, já tomaram tanto a pauta para si, isso é nosso, né, essa instituição nossa, que eu comecei a falar, a universidade não é de vocês, nós estamos aqui marcando posição, e quando vocês se levantarem, nós também vamos colocar nossas ideias, porque nós somos cidadãos também. Essa universidade, ela é do cidadão que paga imposto, não é da esquerda. Depois a discussão acabou. Então, nós estamos nessa situação porque nós entregamos, né? Então, gente, vamos ter foco, né, nessa questão para a gente conseguir, porque o resultado é muito sério. Essa organização mundial, que a gente sabe que já existe há muito tempo, o globalismo, há muito tempo, eu demorei a entender o que era globalismo também. Confesso que eu tinha essa dúvida e hoje eu entendo, né, que são organizações, né, que tenta fazer e mexer o xadrez mundial a céu bel prazer. Organizações que estão mexendo com religião. Agora eu vou ter que falar. Finalmente! Calma aí, já vai falar. Não, fica aqui já. Tem que ficar no meu lugar. Porque mexeu com o globalismo. Então, organizações que não... Organizações... Senta aqui. Senta aqui, Ulisses. Senta. Vai lá. Senta aqui pra gente saber porque... Para deixar o pessoal esperando. Vai. São organizações que não tiveram votos, não foram votadas, né? E que manda nas pautas mundiais, ou seja, você é obrigado a se dobrar. Igual aquela história que a OMS é ciência, porque o governo está contra a ciência, está contra a OMS. Olha o resultado aí, ó. A OMS errou tudo que tinha que errar. O Imperial College
fez. Falou besteira. Falou A besteira. Lancet também falou besteira. A Lancet. A ciência. A Lancet foi pior ainda. Gente, a Ulisses voltou! A Lancet teve que vir e pedir desculpas. Quanta gente foi E o atrás Fantástico daquilo? deu uma matéria safada, sem vergonha, Que lá. porque eles precisavam transmitir a desculpa da Lancet. Né? Mas deu lá uma desculpa, tá safada, porque eles não queriam dar. Eles não queriam dar abraço a torcer, né? Que eles estavam errados. E. Deixa eu abaixar aqui para não. Gente, eu quero fazer uma live só sobre Covid. Se tiver Pilantragem. 20 pessoas Gente, pedindo, a gente faz uma live Se amanhã 20 sobre pessoas Covid. pedirem sobre Covid, a gente comenta essa história, essa lavagem cerebral Amanhã, que estão fazendo em cima da gente. Então, para eu poder passar por isso. Então, pessoal, você tem uma organização, temos que ter foco. Vamos nos ligar nessa ação do Dr. Emerson, que eu vou passar para vocês, tá? Porque você tem essa questão dessa organização mundial de recontar a história, eles chamam a gente de... Como é que fala? Revisionista? Revisionismo histórico. E eles é que são revisionistas. Eles é que distorcem tudo. Eles que distorcem tudo. Tudo, Daqui a pouco eu tô aqui fechando templo, fechando sinagoga, como alguém falou aí. Cuidado. Ou seja, eles adoram, né? Na verdade, os antissemitas aí, antisionistas, antissemitas também, Antisionista, adoram um start para poder atingir sinagoga, né? Daqui a pouco aí estão fechando igrejas católicas também, né? Igrejas evangélicas. E o Fachin dando terreno, dando ideia para essa galera. Então vamos mostrar a cara, pessoal. Eles já avançaram demais. Isso. Só o que eles fizeram com Abraham Weintraub, tentar colocar no ministro da Educação a pecha de racista por causa de uma piada. E, aliás, vão lembrar. Gente, olha, eu tô aqui perto do Ulisses. Tô pertinho do Ulisses, só para avisar vocês. Uma senhora de 76 anos de idade está respondendo a um inquérito policial. Oh, que lindo! Um inquérito policial lá em São Paulo. Uma ativista de 76 anos, sabe por quê? Foi em frente à embaixada da China e foi lá fazer protesto contra o regime tirano genocida. E ela já me apresentaram esse caso, eu já entrei em contato com ela, e a ONG Ecoando da Voz dos Mártires vai entrar nessa. Uma senhora de 76 anos sendo chamada de racista e respondendo inquérito por causa disso. Então, aí, o que Mexeu com a acontece? China, é Isso tem um racista. fundamento, pessoal. Olha só. É mole. Tem uma thread do Rodrigo Silva. Ele é um liberal, né? Eu sei que tem pessoas que têm reservas com liberais, com sofisticação, né? Mas ele é um cara assim, né? Ele, na verdade, ele tem um estudo sobre a China muito bom. Ele foi um dos inventores daquele site. Sobre Covid. Ele é um dos fundadores daquele site Spotnik, e ele fez uma thread sobre a China, como é que a China faz essa manipulação sentimental no mundo para acusar as pessoas de racistas. Eles começaram a fazer isso, eles lançaram um termo chamado de ofendendo o sentimento do povo chinês. Aí, dizem que naquela Olimpíadas de Beijing, né, da China, várias organizações no mundo foram processadas. E quando foi ver o motivo, era ofendendo o sentimento do povo chinês. Aí você não pode Ou seja, apontar um problema que não vem da aponta- China, violação de direitos humanos, então, crítica política não pode. Eles usam Que isso, agora. gente? Por quê? Porque sentimento é uma coisa isso? subjetiva, Ah, né? vai se lascar. Você tem aí a rede de os podres de É mimados, contra né? isso que a gente tem que se levantar. Outra live, podre de mimados. Essa gente Podre de mimada que tá aí. É tudo leite com pera. Porque, veja bem, você falou da China. Vamos lá. Violação de direitos humanos, manipulação política na China. Ah, então você não pode criticar os chineses porque é racismo? Não, não é racismo. Eu não critiquei por serem chineses. Eu critiquei por eles fazerem algo. E mesmo. calhou. Veja bem, eu os critiquei e eles são chineses, podia ser até um brasileiro. Então a gente tem que aprender a diferenciar uma coexistência de uma causa. Eu não falei dele por ele ser chinês. Eu falei de pessoas de um governo que faz isso aqui e o governo é chinês. Isso tem que ser muito bem diferenciado. Então, e quando se fala na questão de China, gente, é o regime, não são as Estamos pessoas. criticando a política, a sociologia, É o não é regime. por ser chinês. Entendeu? Pelo Eles contrário, fazem mal né? e são chineses. São pessoas que estão no regime São- ditatorial. E tem muita gente sofrendo lá dentro. Sofrendo, E aquelas pessoas todas que estão sofrendo, apanhando lá dentro. Eu tô falando em nome delas. Eles também são chineses. E aí? Você tem aquele estado independente que tem lá na China. Taiwan? Eles também são na verdade, eles também são uma oposição Também são. E estão na China ao regime chinês oficialmente. e estão aí. lá, né? Ou seja, não tem questão de racismo, tem questão de uma oposição
do governo, do regime chinês, né? Então, eles tentarem colocar isso, ao ponto de você ver como é que as peças se mexem, né, pessoal? O judiciário todo envolvido. Tentaram colocar no ministro da Educação a pecha de racista, né? Para poder você conseguir, na verdade, neutralizar e conseguir o que queriam. Porque você lança um título bom, né? Racista. E eles querem perseguir até o fim. Racismo é crime. Eles querem eliminar o opositor até o fim, que eles tentaram se meter no novo cargo que ele vai ter no Banco Mundial. Foi. A sorte é que o Brasil tem lá a cadeira majoritária. Todo mundo pode votar contra, mas o Brasil tem direito de colocar porque o voto majoritário é do brasileiro. E só quem é que pode demitir ou não é o ministro da Economia brasileira. Paulo Guedes, ou seja, Paulo Guedes então não vai demitir o Weintraub. Essa foi a nossa sorte, porque toda a esquerda, sempre eles, né, a rede, né? Aquele cara lá da voz, né, fina, qual é o nome dele lá? Randolfo Rodrigues, rede, né? Pessoal todo. Cara, esses deputados, eles só existem. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, pessoal. Eles existem só para fazer ativismo judicial dentro do parlamento. Eles aprenderam isso, pessoal. E os nossos parlamentares têm que entender isso. Tá entendendo? Os nossos parlamentares têm que entender isso, que muitas vezes, né, vamos enxugar a máquina, né, vamos ter poucos assessores no gabinete, cuidado. Gente, a gente não usa, a esquerda ele usa. A esquerda usa lá quantos assessores puder, a verba, não estou dizendo pra gente também, né, esbanjar, porque é dinheiro público, mas se é para usar para causa de quem votou lá, pessoal, vamos usar, é só prestar conta. Olha, estou usando tantos pessoal aqui de gabinete, usando verba para isso, só prestar conta e a gente vai entender. E a gente não usa e eles estão usando para tudo, eles usam para tudo. Se tem lá uma pauta de um deputado conservador de direita, existem 10 para derrubar. Tudo é derrubar, né? Pra derrubar. Porque a gente está num país, olha para você entender, em que o 13º do Bolsa Família foi derrubado. O negócio não passou. Você tá entendendo? Porque foi do Bolsonaro. A carteirinha da Uni. Olha, gente. A Uni isso ia beneficiar tanta gente. E quem foi o Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia se beneficia disso. Né? Sabe? Então são coisas boas. Alguém, vamos colocar aí 2 anos atrás, 3 anos. Você apoia 13º de Bolsa Família? Todo mundo vai apoiar. Não tem como rejeitar um 13º do Bolsa Família, porque a pessoa precisa. A pessoa precisa de muito mais do que isso. Mas veja bem, ninguém em sã consciência rejeitaria. Mas como foi o Bolsonaro? Então veja bem, a gente tem um problema muito sério de pilantragem e de hipocrisia no Brasil. Tá? Não sei se em outros lugares do mundo. Porque, vamos lá, eu sou o tipo de pessoa que eu vou falar bem de quem eu tiver que falar e vou falar mal. O grande problema é que a gente está percebendo nesse espírito político todo é o seguinte: se eu não gosto de fulano, é uma questão afetiva, tudo que você fala dele eu vou falar mal. Eu não concordo. Então, veja bem, as experiências são muito interessantes. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, um político que você odeia, aí eu falo assim, não, mas isso daí ele não errou. Olha, isso aconteceu uma vez com relação a um prefeito. Tá? Alguém falou mal e eu falei, não, mas esse prefeito aí, ele fez isso de bom. A pessoa ficou com raiva. Porque eu apontei uma coisa boa que o prefeito tinha feito. Para aquela pessoa eu estava elogiando. Aí a pessoa começou a me acusar de elogiar o prefeito. Foi o Crivella, tá? Pessoal do Rio. Eu não votei no Crivella. Mas eu falei, olha, isso aqui o Crivella fez bom. Pra quê? Olha, eu não votei nele, eu não sou partidário dele. E a pessoa ficou com raiva de mim, me acusou de votar no Crivella, como se fosse crime votar no Crivella. Eu não tinha voto, eu não tinha votado no Crivella, e a pessoa ficou com raiva. Então, veja bem, as pessoas... A gente está num país que boicotou o 13º de Bolsa Família, porque vindo do Bolsonaro, né? Gente, não tá nem aí se é Bolsonaro. Olha pro ato em si. Isso não é uma coisa boa, mas existem pessoas que vão ter a coragem de falar contra. É nesse país que a gente vive, pessoal. As pessoas estão muito envolvidas por afetividade. Na base da racionalização está o afeto. Se a pessoa está com raiva, um abraço. A pessoa não consegue raciocinar. Você pode dar o fato que for. A pessoa não raciocina. Então, veja bem, o Bolsa Família foi derrubado. É isso que está acontecendo. E as pessoas não querem saber, não querem racionalizar. Você está entendendo? Então, pessoal, a gente sabe aí que teve uma... Eu vou passar a missão para vocês, para a gente terminar, para não enfalar. Vamos terminar, né? Exatamente. O que acontece? Na verdade, a gente tem aí, na verdade, uma judicialização no país contra esse governo. Uma judicialização. Ah, judicialização. Contra esse governo. A maior prova dessa judicialização, o que é, pessoal? Quando aconteceu lá a questão com o ministro Moro, né, com o ex-juiz Moro,
O ex-juiz Moro, ele fez uma campanha junto com o Celso de Mello para poder divulgar a reunião inteira. Lembram disso? Por que que precisava divulgar a reunião inteira, pessoal? Se a reunião inteira ela não tinha a ver com o fato, com o objeto, né? Que seria lá a tal interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. A reunião inteira, os ministros que estavam lá, a maioria deles não tinha nada a ver com o fato. Mas por que que tinha que divulgar a reunião inteira, né? Lá, o ministro Moro já sabendo disso, de olho nas próximas eleições, junto com o Celso de Mello também, que quer tirar o Bolsonaro da jogada, colocou a reunião inteira para enfraquecer a base do Bolsonaro politicamente, para expor os ministros do Bolsonaro. Os ministros do Bolsonaro não tinham nada a ver com o objeto da investigação. Então, na verdade, era uma questão de enfraquecimento da base do Bolsonaro, né? Só que foi um tiro no pé. O vídeo deixou os ministros mais populares, e até Bolsonaro mais popular. O povo gostou. Não conseguiu derrubar. O povo gostou. Aí, não satisfeito com isso, o que eles fizeram? Pressionaram lá a derrubada do Weintraub. Pressionaram. A informação que a gente teve, algumas de fontes, né, específicas, que o Alcolumbre pediu pessoalmente a cabeça do Bolsonaro, a cabeça do Weintraub ao Bolsonaro. O Alcolumbre e o Judiciário pediram a cabeça do Weintraub ao Bolsonaro. Por algum motivo, o Bolsonaro teve que ceder. Mas eu até gostei, porque a função do Weintraub pode ser muito proveitosa onde ele está agora nesse momento. E, de repente, ainda consegue também fazer uma articulação interna. Então, foi o quê? É uma judicialização, é um enfraquecimento político para tirar os conservadores e a direita da jogada para as próximas eleições. Essa questão do Fachin quanto à questão religiosa, gente, a maior base do Bolsonaro, quem conseguiu segurar o Bolsonaro é o eleitor religioso, os católicos evangélicos. E a outra, o tiro no pé foi que a base do Bolsonaro não reduziu. Tá de 35% a 40% ainda. E essa base ela é suficiente para a reeleição. Ou seja, eles não conseguiram, por isso que o foco é agora. A informação, na verdade, os nossos esforços, pessoal, tem que ser nesse momento para isso. Eu vou ler a thread do Eduardo Matos de Alencar, que ele é o colunista do Brasil Sem Medo. É a mesma ideia do Dr. Emerson Grigoletti, para vocês entenderem. Depois eu vou deixar o link da thread do Eduardo Matos de Alencar. Vou deixar o link da live do Dr. Emerson Grigoletti, né, também aqui na descrição. Vocês vão acompanhando ao final de semana. Na segunda-feira, o Dr. Emerson vai trazer as coordenadas para a gente agir, saber como agir, e de repente na segunda-feira a gente até entra numa live para poder, depois da live do Dr. M, a gente pode entrar para poder continuar orientando o pessoal. Então, pessoal, olha só, Eduardo Matos de Alencar é um escritor do Brasil Sem Medo, né? Eu lembro que ele estava muito chateado com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não reagia, ele estava muito crítico ao governo Bolsonaro, e ele colocou assim, depois ele entendeu o contexto, né? Vamos ler junto, quem tiver aí no Twitter do Eduardo Matos de Alencar, aí depois eu passo ou pro Ulisses ou pra Dé para eles encerrarem a live, tá? Mas olha só, Eduardo Matos de Alencar, vamos lá. Ele colocou ontem assim, ó, 1/9, né? O primeiro tweet de 9 tweets. Ó, tweet redipilada da madrugada. É para não dormir mesmo. Gente, isso aqui, pessoal, ficou de madrugada ligado nisso aqui. É para não dormir mesmo. Avaliação de conjuntura e possibilidade de ação, ou seja, foco agora, pessoal. Para todo mundo, intelectuais, jornalistas, youtuber, vaporwave, acho mordi com esse vaporwave, né? Deputados, etc. Ele falou assim: eu não quero coordenar nada e eu não tenho poder para isso, porém tem umas ideias boas aqui. Essas ideias do Eduardo casam com as ideias do Dr. Emerson e depois vocês vão entender por quê. Segundo tweet, todo mundo errou de esperar que o presidente pudesse fazer algo. Artigo 142, para quê? Prender o Alexandre? Como fazer isso? É tudo operacionalmente complicado demais. Gente, o desejo tem, mas operacionalmente é complicado demais. Politicamente inviável, quiçá indesejável mesmo. Porém, não importa se o presidente não pode se mover. Nós somos aleijados? O Alexandre de Moraes tem poder? Tem. E daí? Ele falou um palavrão. Eu não tenho
todo poder do mundo. Ele não tem todo o poder do mundo. Tem limites evidentes. Nós podemos ter mais poder que ele se atuarmos corretamente. Foco, pessoal. E qual é o caminho correto? Qual é o caminho correto? É o da eficácia legal. Gente, a gente tentou, na verdade, fazer tudo certinho, né? Mas eles usaram a lei contra nós, né? O ordenamento jurídico contra nós. Se você vê o Caio Coppola discutindo com aquele engravatadinho daquele doutor Augusto Botelho, CNN. ele é um cara experiente, advogado criminalista há mais de 20 anos. E você vê toda a retórica que ele distorce. Ele pega toda a retórica do direito e distorce tudo, né? E distorce. Tanto é que no início o próprio Caio Coppola comeu poeira e teve que estudar muito e hoje dobra o cara, né? E qual é o caminho correto? O da eficácia legal. Lawfare. Lawfare é o que, professor de inglês? Lawfare, não sei onde é que tá. Eu acho que é Império das Leis. Ah, entendi. Luta por direitos nas instâncias competentes. Olha só como nós, na verdade, como é que fala? Nós ignoramos as instâncias competentes. Eu fui uma vez numa palestra na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, era todo mundo Marielle Vive. Os procuradores de lá, era tudo Marielle Livre. Como é que você vai... O que você vai fazer lá? Né? Como é que você vai agir uma coisa dentro da Defensoria Pública do Rio de Janeiro? Ah, guerra jurídica. No sentido Né? de uma batalha jurídica, né? Isso, tipo warfare. Entendi. isso, É uma isso. guerra jurídica, uma batalha Guerra jurídica. jurídica, né? O Batalha STF... espiritual, em inglês é warfare. Então, é eficácia legal, lawfare e luta por direitos nas instâncias competentes. Pessoal, se você tinha medo de mandar seu filho para a universidade, não tenha mais. Manda seus filhos para a universidade. Ensina. Para influenciar. Ensina antes, cara. Tomar o que é nosso. Isso aí, Tomar. Levantar o né? dedinho. Eu peguei aqui outro dia que eu vi uma mulher. Eu vi um vídeo maravilhoso, né? De uma mulher. O pessoal tá te ouvindo? Tá me ouvindo, o pessoal tá me ouvindo. Uma mulher ela estava entrando dentro de casa, ela ia ser assaltada, só que quando ela percebeu os bandidos se aproximando, ela sacou a arma e queimou os dois. Aí eu peguei minhas duas sobrinhas e falei assim, ó, isso aqui é que vocês têm que ser, lutar pela liberdade de vocês. Não é feminista que vocês têm que seguir, não. A verdadeira mulher empoderada é essa daqui, que sabe se defender, não coloca a culpa no outro e se defende sozinha. Né? Então mande seus filhos para as universidades, para os colégios, para influenciar, pessoal. Gaste tempo com seu filho. E né? prepare antes, converse, conscientize. Por quê? Porque não é quando entra na faculdade que a lavagem cerebral começa, não. Já está começando no ensino médio. Mas se você começar... Sabe quando você pega um peixinho, bota ele no saquinho e bota no aquário para ele se acostumar? Esses assuntos têm que ser falados. Por quê? Porque existem N assuntos que nós não tratamos em casa. Quando chega na universidade, o professor fala sobre aquilo. Então, tudo que o jovem, que o adolescente quer é pertença. Eu pertenço, eu entendo. Meu professor falou, me deram uma razão para existir. Então, tudo que eles querem é um sentimento de pertença e pertencimento. Então, você não fala dessas coisas em casa. Dentro de igreja, ninguém fala disso. Então, quando ele chega lá, se a gente preparar, ele chega... Opa, eu já ouvi falar disso daí. Peraí, qual é dessa parada? O problema é que a gente não está ensinando. Então, nós estamos felizes porque está todo mundo indo para a faculdade. Só que a faculdade, ela vai descortinar e vai falar, ó... Isso aqui é assim. A tua família é isso. Aí o adolescente fica assim, nossa, ninguém nunca me falou sobre isso. E pensa uma coisa, gente, por trás de toda a racionalidade está a emoção, tá? Tudo aquilo em que as pessoas creem, primeiro, elas se identificaram. Então você chega numa faculdade, alguém te abraça, você entra numa militância, num partidarismo, você pertence àquilo, você vai na emoção, você não entende. Depois é que você começa a racionalizar. Por que a China usou a estratégia do sentimento chinês? Porque sentimento chinês. Aí jornalista, nossa lá, eles são racistas. Ó, mexeu no racismo. Óbvio, mexeu com China, mexeu com racismo. Academia, olha, eles são racistas, eles são contra a China. E não é racismo, né, gente? Contra os Estados Unidos pode tudo. Quanto à Hungria, lembra lá do embaixador da Hungria que foi defender, falou, não tinha ninguém na manifestação com bandeira de nazismo. Aquilo lá é uma bandeira lá do sentimento lá. Aí jornalistas, né? Não, ele falou assim, é porque o embaixador, claro que o embaixador não vai falar. Ou seja... Contra a Hungria pode. Contra a China eles engolem tudo. Então, para a gente continuar, pessoal, que agora vem a melhor parte, já estou no 4 Twitter de 9, na quarta parte de 9 Twitters. O STF, o Alexandre de Moraes, a PGR precisam se deparar com uma situação politicamente insustentável. Gente, olha que coisa maravilhosa. Eles precisam se deparar com uma situação politicamente insustentável. E quem vai gerar isso? O sistema de justiça nacional e internacional. Olha só, por isso que é ação. Porém, só vai acontecer se fizermos do jeito certo. Pessoal,
Esquece conversinha, é foco, objetivo. Se atuarmos de forma pública, 100% aberta, transparente, para todo mundo ver, na cara de pau mesmo. Eu quero que o Alexandre leia isso, ele colocando aqui. Entenderam? O símbolo agora é Martin Luther King. Tira o Martin Luther King da esquerda, pessoal. Ele não era esquerdista. Tira ele da esquerda. Estão usando ele. Né? O símbolo agora é Martin Luther King. Todo mundo tem que brigar pelos seus direitos de liberdade de expressão. Existência não tem outro caminho. Trabalho de base, importante, porém, você não vai poder fazer trabalho de base se for condenado ou pegar fama de bandido, de nazista, de fascista, pessoal. Comece a processar, que a gente chama de nazista e de fascista, né? Vamos chamar a polícia. O que temos de fazer agora, então? Derrotar esses filhos, né? Ele colocou lá um palavrão. Dá para fazer isso? Dá. Brigando do jeito que a sociedade civil sabe fazer. Gente, a gente encheu as ruas para derrubar Dilma. Esquece a MBL, pessoal. Atropela esses oportunistas. Atropela esses caras. Porque eu mesmo um dia acreditei. Aquele Kim jogou tudo por água abaixo. Ele tinha uma mente incrível para ser um grande homem, um grande estadista. Atropela esse pessoal. Eles estão do lado de lá, sabe? Brigando do jeito que a sociedade civil sabe fazer. O passo a passo. Campanha Nacional pela Liberdade de Expressão que nós temos que fazer. 100 mil petições na Corte Interamericana de Direitos Humanos contra os abusos do Careca. Queixa contra o Alexandre de Moraes por improbidade administrativa nos estados onde houve operação. Olha só. Onde teve a operação. E ali. Né? E fazer ali, na verdade, uma ação, uma queixa-crime contra ele. Né? Denúncia no STF de abuso de autoridade contra todos os envolvidos nas operações. Moraes, o vice-PGR, os policiais. As mesmas ações por via parlamentar. Pressão para que deputados e senadores o façam. Vamos pressionar. Tem um perfil chamado LetDex no Twitter. Ele estava pressionando todo mundo. Sabe quem se mexeu através da pressão do LetDex? O Felipe, aquele lá do Sul. Sim. O Felipe Barros começou a se mexer aí, tá começando já a processar, começou a mandar carta lá para o Banco Mundial defendendo o Weintraub. Por quê? Porque só a esquerda mandou carta lá denunciando o cara e a gente ficou quieto. Aí juntou Douglas Garcia, Gil Diniz e Felipe Barros e fizeram carta lá para o órgão, né, dizendo que o Randolph era mentiroso, que foi citado na Lava Jato, que é o de extrema esquerda e que queria barrar a nomeação porque era opositor político. E Lavoie mandou. É isso que tem que fazer. Né? Cadê? As mesmas ações por via parlamentar, pressão para que deputados e senadores o façam. Tudo bem, pessoal, a gente só não vai. Vamos tentar fazer a pressão de forma justa, de forma correta, não atropelando, não colocando todo mundo no mesmo saco. Cada deputado é diferente. Tenta agir, né? Chega de um jeito, chega de outro, né? Defesa absoluta da legalidade, sem forças armadas. Pessoal, esquece forças armadas. Você que é intervencionista, eles são positivistas, eles não estão nem aí. Eu conheço gente do meio militar que fala, general, não quer saber. Não esses que apoiam o governo, né? Os que estão ali com o Bolsonaro. Mas a maioria não quer, eles querem lá estar ganhando o salário deles, eles não querem ter dor de cabeça. Não querem, pessoal. E tem muita corrupção dentro do meio também. Não vamos passar a mão. Né? E a polícia aí, a gente que defendia tanta polícia aí batendo manifestante em Brasília, jogando spray na cara de criança. Os católicos orando lá, né, de joelhos, o que estavam fazendo? Jogando spray de pimenta nos católicos para afugentar. Então, defesa absoluta da legalidade sem forças armadas, sem as 5 e sem milico, né? E para terminar, denúncia e pressão em todos os órgãos e meios de comunicação disponíveis, nacionais e internacionais. Está na hora do pau. É nosso direito de existir que está em jogo. Vamos para cima deles e dessa vez sem tic-tac. Só vai dar certo se todo mundo se engajar. A última thread, né? A última tweet aqui. Está com medo de ser preso? Eu também estou. É melhor ser preso lutando pela legalidade do que pegar fama de bandido por ter ficado acuado. Agora cada um se engajar para materializar essas ações, para não parar, não precipitar, não retroceder. Para cima deles, pessoal. Então, pessoal,
através dessa estratégia do Eduardo Marcos de Alencar, o Dr. Emerson fez uma live. Você que não gosta de termos jurídicos, assista essa live do Dr. Emerson, que ele vai dizer todas as questões, todos os abusos que ele sofreu como advogado do pessoal da direita em relação ao Alexandre de Moraes, né? Não tendo acesso, o Alexandre de Moraes mentindo, dizendo que tinha liberado acesso e era mentira. Quando o Alexandre de Moraes soltou para a imprensa dizendo que deu acesso sim, o Dr. Emerson foi direto para a porta dele, querer saber qual foi o tipo de acesso, chegou lá, não foi recebido. Aí o que eles fizeram? Soltaram um pedacinho do termo para dizer que deu acesso. Ele mentiu e a imprensa calada. A imprensa, pessoal, calada. Por quê? Porque para a imprensa, né, é conveniente tirar esse pessoal da jogada, porque todo mundo da direita é imprensa alternativa. Né? E nós temos muito mais audiência do que eles. Então, o Dr. Emerson foi para lá e mesmo assim não conseguiu ter acesso. Né? Depois de um tempo que ele deu um pedacinho do acesso pro Bernardo Kister, o Bernardo Kister fez um vídeo rindo do que tava lá, acusando ele, né? Tinha meme, pessoal, meme, print para poder acusar, print de meme, de piadinha, você tá entendendo? Então, o Dr. Emerson explica isso na live que ele fez hoje, a live bombou, né? O pessoal tá super engajado, tá? Aí vocês assistam essa live de hoje, né? Durante a semana, ela é um pouquinho grande. E na segunda-feira o Dr. Emerson vai dar as coordenadas de como nós vamos poder agir, tá? Então, aí provavelmente depois da live do Dr. Emerson na segunda-feira, a gente entra pra gente fazer uma conversa para saber o que o pessoal entendeu, né? Como a gente, né, está claro as ações. Os meus grupos aqui que eu tenho, o pessoal tá bombando, ficaram super emocionado com as declarações do Dr. Emerson. As duas advogadas que estavam ali mediando com o Dr. Emerson também ficaram super emocionadas com a voz embargada das ações, do que ele sofreu e das ações que vai propor. O pessoal sentiu um ponto de esperança. De repente, esse é o grito que o próprio presidente está querendo. De repente era o grito. Porque quando ele jogava para a plateia, ele era acusado de estar atiçando manifestação. Então o que ele fez? Ele teve que recuar. E o Felipe Martins, ele deu uma declaração nas redes sociais acho que foi ontem, o Felipe Martins, que é o assessor lá de assuntos internacionais. Ele, se você for lá ver a thread do Felipe Martins falando no Twitter, era como se fosse um sinal. Pessoal, olha, eu estou ensinando vocês questão de guerra política desde 2013, desde 2015, estou ensinando vocês. Tipo assim, olha, vocês têm que se movimentar, vamos embora, né? Vamos pra rua, vamos pressionar. Então é isso, pessoal. É a gente. Por quê? Porque não é a figura do Bolsonaro. Já está chegando aqui na nossa. Eu, se de repente fizer um vídeo falando de algum aspecto do STF, eu posso ser investigado por isso. E aí? Sim. Teve lá um tal de Daniel, alguma coisa que eu não lembro o nome dele, que foi preso dentro de casa. Na verdade, ele foi chamado para poder. Depois acabou ficando preso lá. Ou seja, as pessoas estão sendo presas sem saber. Estão sendo. É como se fosse isca, vem cá dar o depoimento, mas na verdade já tinha mandado de prisão contra ele. E o pior, pessoal, baseado em relato de Joyce Hasselman e de Alexandre Frota. Que não está sendo investigada, né? Ela não está sendo investigada depois depois da próxima. Foi a Record que investigou, né? Que fez aquela denúncia. Foi a Record. Foi a Record. Depois de tudo que a Record mostrou. Vê o que o pessoal está dizendo aí. Já vou terminar. Depois de tudo que a Record mostrou, ela não está sendo investigada, pessoal. Ela estava hoje na CNN, dando entrevista, ainda como candidata a prefeita de São Paulo. Você tá entendendo? E os jornalistas não fizeram pergunta para ela sobre o gabinete do ódio dela. Aí quando a Carla Zambelli entrou, porque é da base do governo, começou a colocar a Carla Zambelli na parede. Eu fiquei estranho, falei, mas não colocou a Joyce na parede? Por que tá colocando a Carla Zambelli na parede? Né? As pessoas que têm reserva com a Carla Zambelli aí, mas é da base do governo, né? Eles acham que tem que colocar na parede. E a Joyce não colocou. Por que não colocou lá, Joyce, o seu gabinete? A própria CNN repercutiu a matéria da Record com relação ao gabinete do ódio da Joyce. Então, pessoal, muito sério. Essa é a dica, né? Vamos partir para as estratégias, tá? A Déia tá vindo para cá para poder finalizar com vocês, né, Déia? A Déia tá vindo para cá para finalizar com vocês. E depois que terminar, a Déia vai colocar o link lá da thread do Eduardo Marcos de Alencar. Vai colocar o link da live hoje do Dr. Emerson Grigoletti. Acompanha ele na gente, porque ele vai estar dando as coordenadas, tá, pessoal? E vamos nos unir, pessoal. As nossas diferenças
depois que a gente vencer essa batalha aí de STF, judicialização, a gente, dessa vez sim, nós temos que colocar o STF no lugar deles. Chega de ministro STF fica dando pitaco, já basta a lei da homofobia que eles, né, numa canetada lá monocraticamente, né, eles colocaram aí. Por quê? Porque as forças das ruas foram abafadas. Né? As manifestações que nós fazíamos nas câmaras legislativas contra a ideologia de gênero, depois que cessou, o que ele fez? Foi ir lá e colocou lá, né, repaginou lá a tal da lei da homofobia e foi aprovado. E a gente ficou aí, ó. Agora, se a gente falar qualquer coisinha contra o comportamento homossexual, a gente vai sofrer. A Ana Paula, do vôlei, tá sofrendo processo agora de homofobia. Por causa daquele congresso. Não, na verdade tá dizendo que um assessor dela disse que ela chamou ele de bicha. Aliás, gente, olha, vamos lá. Eu aproveito a oportunidade para pedir para você que é da direita, você que é conservador, por favor, entre com pedido, leve às redes pedindo. Então, pessoal, essa foi a minha parte. Obrigado, mas eu vou continuar aqui e a Dé finaliza com vocês. Pedindo a Damares Alves que tire dessa pasta LGBT uma militante LGBT, diretora trans dessa pasta LGBT lá, gente. Eu já trouxe uma matéria aqui onde essa senhora, né, a Marina Heidel, deixa eu ver se o nome dela é esse mesmo. Ana Paula Henkel. Não, Marina... não conheço. Cadê? O pessoal. Cadê o nome dela? Aqui, peraí, eu vou trazer o nome dela aqui direitinho. Pois ela aqui, ó. Cadê? Marina Heidel, sim. Ela é diretora trans, ela é diretoria da promoção dos direitos LGBT, já que o Daniel falou sobre essa questão. Entendam bem, governo conservador não levanta nenhuma bandeira progressista. Movimento LGBT é um movimento de categorização de grupos. Gente, quem conhece conservadorismo sabe disso. Então, a gente não pode aceitar pauta progressista no governo. Isso não cabe a Bolsonaro, cabe a nós. Porque essa Marina Heidel deu entrevista ao Jornal Globo e disse que ela lutou pelo casamento gay. E eu vou colocar aqui novamente o link. Como somos conservadores, aí ela parabenizou o STF. Entendam bem, dentro do Ministério dos Direitos Humanos tem uma militante LGBT que é diretora de promoção dos direitos LGBT, diretora trans da esquerda, ela é reminiscência do governo petista, essa senhora que é professora, né, trans, né, e acabou tomando essa postura de dizer que parabenizou o STF porque usou a lei de racismo para coibir, para penalizar, punir a chamada homofobia. Então, nós precisamos nos levantar contra toda e qualquer pauta progressista que ainda está no meio do governo. Apoiamos o governo Bolsonaro? Sim, apoiamos, mas temos que denunciar. Todo mundo não denunciou a Ilona Isabó, aquela dona que foi indicada, aquela petista, aquela esquerdista que foi indicada pelo traíra do ex-ministro Sérgio Moro. Todas as redes nos... Que foi indicada antes pelo Ramos, aquele que saiu logo no início. Sim. General Ramos, que indicou para o Moro. Olha sim. Só. Né? E hoje o General Ramos fica metendo pau no Bolsonaro. Que indicou para o Moro e Moro também, né, colocou, ou seja, tudo farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco, entendeu bem? Então, assim como nós tivemos força nas redes para tirar a Ilona, o Bolsonaro obrigou o Moro a retirar essa mulher esquerdista o detalhe, ela não era de uma pasta de comando, não. Ela era de um conselho ligado a movimentos sociais. Então, ela não ia ter voz de comando. E nós temos hoje essa Marina Heidel como voz de comando de diretoria de promoção dos direitos LGBT. Conservador não aceita categorização de grupos. Para nós, todos têm direitos que são salvaguardados pela lei que já existe. Nós temos respeito pelos homossexuais, mas
não temos essa inclinação para as pautas progressistas LGBT. Então, eu deixo bem claro que a ONG Ecoando a Voz dos Mártires, e principalmente a minha pessoa, tem muita preocupação quando numa pasta dessa, por exemplo, tem uma diretora trans que diz abertamente que lutou pela instalação do casamento gay do Brasil. Aí, quando eu vejo a ministra Damares Alves dizendo que é terrivelmente cristã, mas tem uma esquerdista trans lutando, inclusive, pela criminalização da homofobia e parabenizando o STF por isso, eu fico muito preocupada, tá? Então, vamos lutar, somos nós a voz desse Brasil. A voz, gente, não é o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele nos representa, mas nós temos voz e precisamos usar as redes, precisamos sair às ruas, e esse movimento que está sendo liderado por esse advogado está sendo aplaudido por nós, nós vamos apoiar, e amanhã às 4h da tarde nós vamos estar com uma live aqui falando sobre Covid. O Ulisses quer falar sobre o assunto? Cadê? Vamos lá. Não, volta pra cá. Tu vai subir esse vídeo pro YouTube? É ela que quer falar, entendeu? Mas ela fica jogando pra mim. O que vai acontecer? O que eu quero... Opa, coloquei aqui, produção. O que eu quero entrar? A gente sabe que existe a questão do coronavírus, sim. A Covid existe, né? Covid, o D de Covid é disease, tá? Covid, gente, é a doença em si. E corona é o vírus. Então, a questão do corona existe, a questão do Covid existe, mas tem muita histeria. Tá? Vai ter gente que vai achar que eu estou negando. Quando a gente critica uma visão que já vem pronta, as pessoas acham que a gente está negando. Eu não estou negando. Eu estou criticando, sim, a histeria que está se instaurando em cima disso. Para aguçar vocês, eu vou fazer uma pergunta agora para ele. E se eu não souber responder? Não, eu vou passar vergonha. Porque a resposta vai ser amanhã. Oh, meu Deus a do pergunta, céu, você vai tomar vacina desse laboratório que do vai inglês, ser... não. Essa vacina inglesa... Da eu não Oxford, tomo. não? De Oxford, não. No way. No, vou falar com o inglês britânico. Amanhã ele vai dizer por Not quê. at all. Not at all. No vaccine from England at all. Então, veja bem. Não, essa vacina eu não vou tomar, não. Então, eu quero que a gente pense, que a gente reflita no que é verdade, sim, que é uma coisa seríssima, e no que é histeria. Gente, tem tanta coisa boa que a gente tem ouvido, inclusive de médicos e pesquisadores, pra gente parar de se desesperar e pra tomar os cuidados que tem que ser tomados, mas a histeria já tomou conta. Entendeu? E eu tô assim bastante revoltado. Eu tô histérico com essa coisa toda que tá se instaurando aí e estão nos manipulando. Porque se você coloca em nome de algum perigo que existe, você controla o comportamento da população, você está preparando essa população para obedecer em outras situações não tão sérias. Então a população mundial está sendo preparada para ser obediente. Entendeu? São forças fortíssimas, mas eu acho assim, a gente tem que ser resistência. Entendeu? Cuidado com esse termo, hein? Não pode ser resistência. Gente, se atrapalha a minha existência, seria resistência. Tá. Então a gente vai falar sobre Covid amanhã, tá bom? Gente, olha, quero agradecer. Amanhã, 4h da tarde, vamos falar sobre bom, Covid. 4 horas. Tá caindo aqui. O horário de 4 horas tá bom, porque amanhã é domingo, né? O que vocês acham de 4? Eu acho que dá, entendeu? Eu acho que 4 horas é um horário legal. Tudo bem que a gente vai começar 4h15, né? Vamos marcar, porque não sempre dá ruim na hora, mas eu acho que 4 horas é uma boa. Diviga pros amigos aí, tá bom? Covid, a verdade e a histeria. Uau! Esse vai ser o título. Uau. Gente, olha só, então amanhã 4 horas e segunda estamos de novo com esse jornalista aqui do meu lado, olha aqui, ó. Que tá aqui, ó, antenado na informação. Estaremos também amanhã, 4 horas, com Ulisses. E na segunda, 9h da noite, tá bom? 9 horas, né? Vamos ver. A gente vai avisar do pessoal na página. Sim, né? tá. E a Eu gente não vai sei dar... qual é a hora da segunda-feira que o doutor Emerson vai dar. Ah, tá bom. Entendeu? Vou ver ainda qual é o horário de segunda-feira. Tá. E aí a gente vai continuar esse papo aí, cívico, papo democrático, porque aqui a gente age de acordo com a lei, de acordo com princípios democráticos, e por isso estamos aplaudindo a postura desse advogado, ok? Então, gente, muito obrigada, a audiência está maravilhosa, mas a gente já deve estar muito mais de 1 hora aqui, isso, né? Então, um beijo grande para vocês, uma excelente noite. Compartilha o vídeo. Quem não conhece, vou mandar esse vídeo para o YouTube, tá? Quem não conhece, temos o canal Ecoando a Voz dos Mártires no YouTube, com quase 3.000, quase, não chegou lá, você vai ajudar a chegar. Se inscreva lá no YouTube, curta nossos vídeos lá, compartilhe esse vídeo, curta a página Ecoando a Voz dos Mártires 2, siga-nos no Twitter, é Ecoando EVM, né? Ecoando EVM, vai lá e nos apoie. Muito obrigada pelo apoio, pelo carinho, estamos juntos por um Brasil verdadeiramente democrático.
Beijo e até amanhã. Ai, meu Deus.